Fala nação, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias do Mengão, nessa preparação para jogar contra a equipe do Botafogo em jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. Estou trazendo um corte com todas as informações do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com. Por isso a gente tem aqui, ó, os confrontos lá no Campeonato Carioca. Porque a parada é a seguinte, em Madureira joga contra o Boa Vista, hoje às 5 horas da tarde, tem Vasco e Volta Redonda, o Vasco é o primeiro time a jogar nessa fase de quartas de final, o primeiro grande, né, sábado 9h30, Botafogo e Flamengo, clássico, domingo 5h30 da tarde, e na segunda-feira o Fluminense joga contra o Bangu. Quero saber, Juliano Lima, como chega o Flamengo e qual a provável escalação desse time que tenta equilibrar os pratinhos, Campeonato Brasileiro, Carioca, conta tudo, boa tarde. Tudo bem, Vini? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Tá On. Tá difícil, né? Porque assim, pensando na parte física, o Flamengo tinha um planejamento em relação ao time principal, teve que antecipar esse planejamento por conta da situação do Flamengo até então no Campeonato Estadual. Teve que colocar o time titular para jogar antes do esperado ali em relação ao Campeonato Carioca, e também essa base que está enfrentando realmente um problema físico, né? Ficou muito claro na entrevista coletiva do Felipe Luiz em relação à parte física do Flamengo no último jogo contra o Vitória. Venceu a partida, 2-1, ok, mas ele falou muito, várias e várias vezes em relação a essa parte física do Flamengo. Bom, pela primeira vez na temporada, o Felipe Luiz tem 4 dias de preparação, Vini, em relação a uma partida para outra. Por quê? Porque no jogo pro Vitória, pro Botafogo no domingo, 4 dias de preparação, depois vai ter mais 4 dias de preparação em relação ao Lanús na quinta-feira, na próxima quinta, pelo primeiro jogo da Recopa em Buenos Aires. Então, é um momento único para ele, vamos dizer assim, em relação ao time principal. Ele está aproveitando esse tempo para trabalhar a parte física dos jogadores e encontrar a melhor escalação possível para enfrentar o Botafogo, levando em consideração que é um jogo único, né? Isso pode mudar realmente o planejamento do Flamengo, passando de fase, realmente respira um pouco mais e mexe nesse planejamento do Flamengo, pensando também na Recopa. Para falar desse jogo contra o Botafogo, o que acontece? Ele está vendo ainda essa parte física. O que pode mudar? O Alexandro, por exemplo, é dúvida se ele vai começar jogando ou não por essa questão física e também por conta do gramado sintético do Nilton Santos. Aí o Ayrton Lucas pode cair ali do lado esquerdo, é uma dúvida realmente. O Paquetá, Vini, pode voltar a ser um segundo volante nesse jogo contra o Botafogo, também é uma possibilidade. E o Cebolinha tá voando ali pelo lado esquerdo, deve ser titular contra o Botafogo. Ele tem 7 jogos pelo Flamengo, 4 deles como titular. Na última partida contra o Vitória, deu assistência no primeiro gol, fez o segundo gol, enfim, tá numa excelente fase e deve ser mantido ali no time, deve ser titular contra o Botafogo. E o Luiz Araújo, que é uma novidade que deve pintar agora contra o Botafogo, Vini, o Luiz Araújo deve ser relacionado, voltar a ser relacionado, porque ele está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, então essa é uma novidade, uma opção que o Felipe Luiz tem ali na frente, pensando em escalação. E eu volto com você. Valeu, Juliano Lima falando do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo. E aí vale a gente falar do adversário do Flamengo. Pedro Henrique Torre tá com a gente. Vamos lá, hein, Pedro, porque o Carnaval tá aí, mas semana que vem já tem decisão também pro Flamengo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, o Carnaval tá aí e também o calor tá aí, tá um calor daquele, como diria o outro, ensurdecedor no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Flamengo tem esse desafio no domingo contra o Botafogo, 17h30, clássico no Nilton Santos Engenhão. Vai ser um jogo bacana de acompanhar, mas durante o domingo de Carnaval, né? Então, o Flamengo tem como prioridade total a Recopa. Na quinta-feira seguinte, depois das 2 quintas seguintes, né? Então o Flamengo tem como prioridade a conquista da Recopa. Por isso, Felipe Luiz provavelmente vai mandar a campo um time mais misto contra o Botafogo, que talvez faça até o mesmo do outro lado, já que tem Libertadores. Então as prioridades dos times estão um pouco longe do Campeonato Carioca, mas é importante, claro, até porque caindo nas quartas de final ainda tem Taça Rio, a questão das datas não seria solucionada nesse sentido. O Jorginho tem lesão muscular, ainda vai ficar fora um tempo, muito provavelmente nem para a Recopa. O Felipe Luiz pode segurar alguns jogadores. A Arrascaeta, por exemplo, sempre muito exigido fisicamente,
Felipe Luiz deve segurar um pouquinho, botar alguns minutos, enfim. E tem a questão do gramado sintético do Nilton Santos e Engenhão. O De La Cruz, por exemplo, não atua geralmente em gramados sintéticos, tem a questão no joelho dele. Então o Felipe Luiz está montando esse quebra-cabeça aí para ver como é que vai fazer, porque a prioridade total, repito, é a Recopa e depois a sequência do Campeonato Brasileiro. Mais 17h30, domingo, Nilton Santos, Engenhão, Carnaval, a turma toda vai estar por lá. A gente vai conferir também como é que vai ser esse Flamengo e Botafogo, porque o Flamengo lutou, conseguiu se classificar e agora tem que encarar essas quartas de final, né não, Bruno? Agora, o Flamengo não vai conseguir curtir, né, na avenida e tal, porque tem que trabalhar, tem que entrar em campo. Tem clássico contra o Botafogo, né, Brás? E não sei, me deixou na dúvida. Mas o Felipe Luiz, que não tem o Campeonato Carioca como prioridade, vai escalar os principais jogadores ou vai preservar muita gente? Bom, boa tarde, Luísa, Gabriel, PVC. O jogo é domingo de Carnaval. Em tese, grupo especial tem domingo à noite e ainda tem a segunda-feira. Tem terça ainda? Então... Tem terça, agora tem 3 dias, né? Pois então, exatamente. É então, mesmo, assim, a gente vai apertar suas contas, dá tempo. Até porque o jogo contra o Lanús é na quinta. Imagino que o Flamengo vai viajar só na quarta. Então, dependendo aí se o Flamengo ganha do Botafogo domingo, Felipe Luiz tá de bom humor, dá uma liberada aí na galera. Ele não é também de muito controlar quando tá fora dos horários de treino, não. Eu sei que tem uma galera ali do elenco ali que gosta de dar uma volta, mas aí, de repente, com uma vitória sobre o Botafogo, se o pessoal avistar um ou outro lá na Sapucaí, a galera já vai estar mais tranquila, né? A questão o Flamengo vai com o grupo principal para o jogo contra o Botafogo, mas caso tenha algum jogador naqueles índices físicos de GPS, apontando um desgaste, esse jogador vai ser preservado. A prioridade mesmo do Flamengo é o jogo da Recopa, o primeiro jogo na próxima quinta-feira lá em Buenos Aires contra o Lanús. Então quem tiver muito desgastado vai ser preservado, mas o Felipe Luiz tem muitas peças, muitas opções para, mesmo se não for com a força total, ter grandes opções. Eu apurei aqui antes de entrar no programa que no jogo contra o Vitória, agora no meio de semana, 2-1 Flamengo lá no Barradão, 3 jogadores ficaram de fora por questões clínicas. O Jorginho, o Varela e, agora me fugiu aqui, e o Luiz Araújo. Desses aí, o único que ainda não ficou à disposição, está à disposição do técnico Felipe Luiz, é o Jorginho. Pela minha apuração aqui, o Varela e o Luiz Araújo estão recuperados e estão à disposição do treinador. Aí agora é saber como é que vai ser a escalação dele para o clássico contra o Botafogo, que vai ser no tapetinho do Nilton Santos. Você sabe qual é a moral da história desse noticiário do Braz sobre jogar contra o Botafogo e contra o Lanús e ter o Carnaval no meio, né? Se o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Não peguei não, hein? Não. Você entendeu, Gabriel? Não, tô tentando. Braz, você entendeu? Não entendi, não. Mas, eu vou... O Felipe Luiz, ele foi perguntado sobre a questão do Carnaval no jogo contra o Vitória agora no meio da semana. Eu vou buscar essa resposta aqui, a gente vai caminhando, daqui a pouco eu trago o que ele falou sobre. Vê se alguém entendeu. Alguém entendeu, gente? Agora você traduz para PVC. É a música da Beth Carvalho. Se o Braz é tesoureiro, a gente acerta no final. Se o Braz tivesse que resolver, ele resolvia tudo, pô. Vai pro Carnaval e vai pro jogo. Beth Carvalho, um grande botafoguense, e que tem uma música que é cantada tanto pela torcida do Botafogo quanto pela torcida do Flamengo. Você pagou contra e do Atlético também. Essa música é bem marcante pro Atlético também. Aliás, Beth Carvalho já cantou no meio do Mineirão, quando o Atlético voltou da Série B. Da Série B. Foi um momento muito, muito, muito bonito. Pensando nesse time aí, então, já até esqueci que o Braz falou, que a gente já mudou o assunto aqui. Então, Varela e Luiz Araújo, Jorginho não treinou e Varela e Luiz Araújo sim, foi isso, Braz? Isso, aparentemente o Jorginho segue fora e Luiz Araújo e Varela ficam à disposição. E para montar esse time, hein, Gabriel? Sem Jorginho, mas com Varela e Luiz Araújo, a gente imagina que ele vai com força total dentro, né, desse conceito e desse contexto de que não vai forçar ninguém, não vai pesar a mão nesse momento, porque é início de temporada, porque tem outros jogos, porque tem a Recopa, mas vai com o que tem de melhor, Felipe Luiz, Gabriel?
A força quase total, né? Quase Total mais. pero no mucho, né? Que já é bem alta no caso do Flamengo, já né? é algo, pode ser, né? Mas, obviamente, tem essa variação e já está muito claro que o Flamengo tem outras prioridades também, mas ganha mais opções também para tentar encorpar o time e sem esquecer do Carnaval, né? Você sabe que a música da Beth Carvalho que o Braz falou, a torcida do Flamengo canta de outro jeito, Ah, tá. não é? Ah, verdade. Canta provocando a torcida do Vasco. É isso aí. Provocando. É. Entendi. PVC, esse time do Flamengo, o que você acha que vai a campo diante do Botafogo? Eu acho que vai um time quase titular. E é difícil saber qual é o time titular do Flamengo hoje. Vamos lá, o time do Flamengo titular hoje, o Varela não tá, né? Então, Varela fica à disposição. Quem Fica à não tá, o disposição. Jorginho. Varela volta, o Luiz Araújo. Fica à disposição, né? Se ele vai ser escalado ou não, são outros 500. Porque o Emerson Royal começou a jogar bem agora, né? Melhorou, na verdade. Forte, porque né? eu achei, melhorou, porque eu achei enfim, o pênalti que fez o Alexandre, achei que teve momentos ali dele defensivamente que ainda ficou devendo, mas Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, ou Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, de repente, Pulgar, De La Cruz, Paquetá, Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique. É um time que vai jogar... Cebolinha ali. O Cebolinha ali no lugar do Lino, né? Porque o Cebolinha tá bem. É que eu acho que o Cebolinha ganhou a posição e a prioridade em relação ao estadual é a Recopa. Então, por isso que eu acho Verdade. Cebolinha contra o Lanús e Samuel Lino contra o Botafogo. Estamos aqui conjecturando. Sim. O time titular do Flamengo, a gente mais ou menos sabe qual é, mas o time titular mesclado do Flamengo pode ter um monte de alterações. E acho que é isso que vai acontecer no domingo. Contra o Botafogo é mais fácil de saber, eu acho um pouco. É um time mais parecido com o time que jogou no Brasileirão. Apesar de o Martin Selmy estar usando um time no Brasileiro e outro no estadual, mas ele também tomou o susto da semana passada porque ele não sabia que tinha o artigo do regulamento que tinha que jogar um time com 7 titulares. Eu acho que contra o Flamengo ele vai com um time mais ou menos Neto, Matheus Ponte, Nilton, Alexandre Barbosa, Vitinho, Danilo, o Alan machucou ontem. Danilo, Barreira. O Danilo ele machucou no clássico, né? Batendo a falta no final. E o Alan aí, para eu entrar nessa curiosidade, né? Que aí teve a questão do regulamento, o Botafogo ia praticamente com o sub-20 contra o Vasco. Ficaram alguns dos considerados principais no banco, entre eles o Alan. Só que aí teve uma reclamação com a arbitragem no final do jogo contra o Vasco de São Januário. O Alan foi expulso do banco. Ou seja, o Botafogo foi preservar jogador, acabou perdendo para o clássico com o Flamengo, com o cara que nem entrou em campo, porque ele foi expulso do banco. Mas o Alan saiu machucado ontem também no primeiro tempo, né? Então o Alan provavelmente não jogaria mesmo pela lesão, mas tem a questão da suspensão também. Ele vai ter que mexer nos dois volantes. De repente ele coloca o Bastos na zaga e joga Matheus Ponte, Bastos, Alexandre Barbosa, por exemplo. Vitinho, Barreira, Nilton de volante em vez de líbero e Alex Telles ou Abdias. Arthur Montoro, Arthur Cabral. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Mengão contra a equipe do Botafogo pelas quartas de finais do Campeonato Carioca. A partida será neste domingo, às 17h30, lá no Newton Santos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Botafogo, e aí está o Campeonato Carioca e também o Brasileirão, vem numa sequência de 4 derrotas consecutivas. Desses 5 jogos, venceu apenas um, ou seja, o Botafogo vem numa fase e num momento muito ruim para esse confronto contra o Mengão. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Botafogo. São 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Botafogo e 1 empate. No último confronto que fizeram na temporada passada pelo Brasileirão, o Flamengo venceu a equipe do Botafogo jogando lá no tapetinho deles pelo placar de 3-0. Enfim, vamos ver como o Felipe Luiz aí vai preparar esse time, até porque no próximo meio de semana tem a primeira partida da Recopa Sul-Americana. Além disso, a equipe do Botafogo também tem a pré-Libertadores, onde vão jogar na Bolívia, na altitude. Então, ambas as equipes podem jogar
meio desfalcados. Mas é jogo único, o Flamengo tem um elenco muito bom e tem grande chance sim de se classificar para as semifinais do Cariocão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!